Bom, pessoal, vamos falar sobre o exercício sobre a lei de Newton. Esse exercício ele foi retirado, do livro de Física Mecânica 1, tá? Cias e Zemansky, 12ª edição. O exercício 4.6 pode ser encontrado na página 130, beleza? Bom, esse exercício ele se trata de uma soma vetorial, tá? Escolhi esse exercício devido a uma grande quantidade de dúvidas que ocorre sobre essa soma vetorial, tá? O que não é nada complexo, tá? Basta saber analisar o problema. Bom, vamos ver o que o exercício pede. Duas forças F1 e F2 atuam sobre um ponto. O módulo de F1 é igual a 9 newton e sua direção forma um ângulo de 60 graus acima do eixo 0x no segundo quadrante. O módulo de F2 é igual a 6 newton e sua direção forma um ângulo de 53,1 graus abaixo do eixo 0x no terceiro quadrante. Bom, esses aqui são os dados do problema, tá? Logo abaixo as perguntas. Quais são os componentes x e y da força resultante? Ok? E logo depois pede o módulo da força resultante. Bom, para fazer esses dois exercícios, vão ver que é uma coisa sequencial, tá? Assim que eu encontro os componentes da força resultante, posteriormente eu já encontro o módulo da força resultante. Mas bem, como eu disse no início para vocês, quando eu tenho que fazer um exercício voltado a vetores, é indispensável que eu faça o diagrama de corpo livre, tá? Que pelo diagrama de corpo livre eu consigo identificar claramente onde fica cada vetor, tá? E eu consigo analisar bem o problema, ok? Então temos aqui o eixo y e o eixo x, ok? Bom, para fazer esse tipo de problema, vamos analisar os dados que foram passados, tá? Vou trabalhar com outras cores para facilitar a visualização de vocês. Bom, duas forças F1 e F2 atuam sobre o mesmo ponto, ok? Se atuam sobre o mesmo ponto, esse ponto onde atuam as forças, nós vamos tomar como ponto 0 e 0, ok? 0 em y, 0 em x, justamente o centro aqui, do plano cartesiano do diagrama de corpo livre. O módulo de F1 é igual a 9 newton, tá? Então nós vamos tratar primeiro de F1. F1 é igual a 9 newton e sua direção forma um ângulo de 60 graus acima do eixo 0x no segundo quadrante, ok? Bom, isso o que ele está dizendo para a gente? Nós temos o seguinte, tá? Onde eu tenho esse primeiro quadrante aqui, nós tratamos por primeiro quadrante, ok? Aqui nós tratamos por segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante, aqui o quarto. Bom, já que ele falou do segundo, aqui é o primeiro e aqui do lado o segundo, ok? Se aqui é o segundo, o que ele me diz? Que ele parte de um ponto, a 60 graus, e não vou desenhar no ângulo de 60 graus correto, tá? Isso aqui é mais ilustrativo, mas o problema fala o seguinte: ele sai, ele faz um ângulo de 60 graus acima do eixo 0x, ou seja, no eixo onde o x é igual a 0, tá? Forma um ângulo aqui de 60 graus, tá? F1, e se encontra no segundo quadrante, ok? Então aqui a gente já desenhou o nosso vetor F1, ok? Bom, o vetor F2, vamos dar uma olhada aqui. O módulo de F2 é igual a 6 newton, ok? Então ele tem o módulo da força F2, então F2 igual a 6 newton, ok? Sua direção forma um ângulo de 53,1 graus abaixo do eixo 0x, ou seja, onde o x é 0, tá? No terceiro quadrante. Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então eu tenho o meu F2 aqui, saindo desse ponto 0 nesse quadrante, ok? Que nós chamamos de terceiro quadrante.
Tranquilo? Bom, então aqui vou simbolizar. Então eu tenho aqui meu F2, tá? No terceiro quadrante, tá? E o ângulo no qual ele passou para a gente, o ângulo de 53,1 graus. Ok? Bom, então aqui nós simbolizamos as duas forças que são atuantes. Beleza? Essas duas forças, elas vão gerar uma força resultante, tá? E essa força resultante, ela tem que estar entre elas. Beleza? Bom, a primeira coisa que me pede, quais são as componentes x e y da força resultante. Beleza? Para eu saber as componentes x e y da força resultante, eu tenho que saber primeiramente as componentes x e y de cada uma das forças que estão atuando, né? Tanto a F1 quanto a F2. Beleza? Como que eu faço isso? Fazendo a projeção dessas forças. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a força F1 sendo projetada para o eixo, x, eu vou gerar um vetor na horizontal, ok? Um vetor vindo de F1, tá? Que tem uma certa, na sua decomposição, ele tem um componente em x. E também eu tenho esse mesmo vetor sendo decomposto para o eixo vertical, que me demonstra que eu tenho um certo componente em y. Beleza? Bom, a mesma coisa eu tenho para o meu vetor F2. Se eu projetá-lo para o meu eixo x, eu vou ter uma componente de F2 em x. Se eu projetá-lo aqui em direção ao eixo vertical, eu tenho uma projeção, tá? Eu tenho uma decomposição, um componente de F2 em y. Ok? Bom, sendo assim, quanto valem essas componentes? Como que eu vou descobrir isso? Bom, tenho que F1 aqui, se vocês repararem, nós formamos um triângulo retângulo, ok? Então, temos um triângulo retângulo aqui, temos um triângulo retângulo, vamos usar a mesma cor, temos um triângulo retângulo aqui embaixo, beleza? Bom, para sabermos quanto vale o componente horizontal e o componente vertical, nós trabalhamos com trigonometria, beleza? Então, nós temos aqui, nesse eixo horizontal, tratando, né? Vamos tratar primeiro de F1. Então, vamos lá. Então, em F1, nós temos as seguintes decomposições, tá? Nós temos o seguinte, que se eu quero encontrar a componente horizontal, posso chamar de F1 de x, né? Ou seja, a componente em x de F1, eu vou considerar esse triângulo retângulo. Então, na frente do meu ângulo reto, eu tenho a hipotenusa, que é F1, tem um ângulo de 60 e quero achar meu cateto adjacente a esse ângulo. Se eu quero trabalhar com cateto adjacente, eu vou trabalhar com a relação trigonométrica do cosseno. Então, cosseno do ângulo de 60 graus, ele é igual a meu cateto adjacente, que eu não sei ainda, vou chamar de F1 de x, ok? Dividido pela hipotenusa, que é F1. Então, eu tenho que o meu F1 de x é igual a F1 multiplicado pelo cosseno de 60. Beleza? Bom, sabendo disso, e já sabendo os valores, né, dos módulos de cada vetor, nós temos a seguinte situação. Nós temos que F1 em x é igual... Quanto vale o módulo de F1? O módulo de F1 é igual a 9 newton. Então, eu tenho 9 newtons multiplicado por cosseno de 60. Beleza? Isso vai nos dar o valor de F1 em x igual a 4,5 newton. Ok? Então, ou seja, para que eu tenha esse vetor F1,
né? Ainda não descobrimos o valor de y, nós teremos que ter um certo valor em y, e em x nós teremos que ter 4,5 newton, ok? Bom, agora nós vamos tratar do vetor na horizontal, desculpa, na vertical, tá? Na vertical, nós vamos tratar como esse cateto do triângulo. Por quê? Se eu fizer a projeção dessa altura daqui até o eixo x, é a mesma altura, né, que eu tenho do eixo x até a ponta, né, dessa decomposição desse componente, ok? Então, aqui eu tenho também a minha componente, que é igual aqui. Já que eu tenho cateto oposto ao ângulo e tenho hipotenusa, a relação trigonométrica que nós trabalhamos é o seno. Então, nós temos seno de 60 graus é igual a meu cateto oposto, né? Nós vamos chamar de F1 em y sobre F1, que é a minha hipotenusa. Beleza? Bom, sendo assim, nós temos que F1 em y é igual a F1 multiplicado pelo seno de 60. Beleza? Bom, o valor de F1 nós temos ali em cima, nós acabamos de consultar na pergunta. Nós temos que F1 de y é igual a 9 multiplicado pelo seno de 60. Ok? Então, nós temos que F1 em y é igual a 7,8 newton. Beleza? Então, ou seja, para que eu tenha esse vetor F1 valendo 9 newtons, né, a 60 graus em relação ao eixo x, eu tenho que ter um vetor na horizontal valendo 4,5 newton e na vertical 7,8 newtons, ok? Bom, a regra que eu vou fazer para F2 é a mesma que nós fizemos para F1, tá bom? Então, nós temos que em F2, nós teremos a seguinte situação. Nós teremos que o componente, tá, na horizontal será o cateto adjacente, beleza? Uma dica muito importante é o seguinte, né, assim, para adiantar, muitas das vezes, quando você estiver fazendo esse tipo de exercício. Sempre que você tiver seu ângulo com horizontal, a componente que está no eixo x sempre será acompanhada da multiplicação do vetor que você tem, né, com a certa inclinação, multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Sempre que você tem esse vetor na horizontal, tá, o seu ângulo na horizontal, com a horizontal, você tem o seu cateto, né, oposto, ou seja, o seu ângulo com o seu vetor com a vertical igual à hipotenusa, tá, multiplicado pelo seno, tá? Então, sempre, se você manter sempre o ângulo com a horizontal, você terá sempre o eixo, a decomposição no eixo vertical multiplicada, né, do vetor vezes o seno do ângulo, e na horizontal o vetor vezes o cosseno do ângulo, ok? Uma dica para vocês, mas vamos fazer passo a passo. Nós temos o seguinte, então, temos que descobrir a quantidade, né, qual que é a decomposição do vetor para o eixo x, ok? Então, nós temos que, para o eixo x, nós temos que, trabalhando com o cateto adjacente, nós temos o cosseno do ângulo de 53,1 graus é igual a nosso cateto adjacente, ele vai valer F2 em x, não é isso? Nós estamos trabalhando no eixo horizontal, dividido pela hipotenusa, que é igual a F2. Sendo assim, nós temos que
F2 em x é igual a F2 em x é igual a F2 multiplicado pelo cosseno de 53,1 graus. O valor de F2 ele é dado no exercício. Vamos dar uma olhada quanto ele vale? O valor de F2 no exercício é dado da seguinte forma. Temos aqui o módulo de F2 é igual a 6 newton. Então, fica mais fácil de fazer a nossa conta. Nós temos os dados. Então, o valor de F2 é igual a 6 newton, ok? 6 newton vezes cosseno de 53,1 graus. Beleza? Bom, então nós temos que o meu F2 em x é igual a F2, no caso 6, vezes cosseno de 51,3, nós temos 3,6 newton. Ok? Então, nós temos que a decomposição da força F2 ao ângulo de 53,1 graus vai valer 3,6 newton na horizontal. Beleza? Para a vertical, o mesmo caso que nós fizemos acima. Nós vamos trabalhar com seno de 53,1 igual a minha componente F2 em y dividido por F2. Sabendo disso, nós temos que o nosso F2 em y é igual a F2 multiplicado pelo seno de 53,1 graus. Ok? Então, nós temos que meu F2y é igual a o F2, valor dado, nós já olhamos no exercício anterior, ele vale 6 vezes o seno de 53,1 graus. Então, nós temos que F2 em y é igual a 4,8 newton. Ok? Então, nós temos que a componente vertical desse vetor vale 4,8. Ou seja, para que eu tenha um vetor de 6 newton, a inclinação de 53,1 graus com horizontal, eu preciso uma componente na horizontal de 3,6 newton e na vertical de 4,8 newton. Beleza? Bom, partindo desses cálculos que fizemos, nós podemos agora fazer a soma vetorial. Tá? A soma vetorial vai dar para a gente os valores, tá? Os valores nos quais nós precisamos, que é justamente o nosso vetor resultante, ok? A nossa força resultante. Bom, nós temos o seguinte, então, que, fazendo um resumo do que nós calculamos lá em cima, que o vetor F1, ele tem um vetor que vai para o lado negativo de y, tá? Valendo 4,5. Então, nós temos menos 4,5 newtons, né? Na direção no vetor x, ok? Nós simbolizamos pelo i com um acento circunflexo. E nós temos um vetor que vai para y, no sentido positivo de y, que vale 7,8. Então, menos 4,5 mais, pelo fato dele ir no sentido positivo, 7,8 em y, que nós tratamos por j circunflexo. Ok? Bom, agora nós temos o vetor F2. O vetor F2, ele nos dá o seguinte, ele nos dá, no sentido horizontal, no sentido negativo de x, um vetor de 3,6 newton. Então, nós temos menos, por estar indo no sentido negativo, menos 3,6 newton no sentido, né, em cima do eixo x. Ok?
Bom, e temos o seguinte, temos que a componente y desse vetor vale 4,8 no sentido negativo de y. Então, nós temos menos 4,8 newtons no sentido negativo do vetor y. Beleza? Bom, sabendo disso, para fazer a soma vetorial é simples, basta nós somarmos aqui os valores, ok? Nós temos que o meu vetor f1 mais o vetor f2 vai me dar o valor de vetor resultante. Beleza? Então, aqui f1 mais f2 vai me dar o valor do vetor resultante. Ok? Meu vetor resultante vai ser igual a... Tem o mesmo sinal, vou conservar. Somando 4,5 a 3,6, eu vou ter um valor de 8,1 no eixo x, ok? Um vetor de 8,1 newtons no eixo x, tá? Então, nós temos aqui um valor maior em cima, então eu vou conservar o sinal do de cima. Eu vou ter 7,8 mais 4,8, que vai me dar 3 newtons, né, no eixo y, ok? Bom, então eu tenho, já passo agora a ter a resposta do exercício A, que me pede quais são os componentes x e y da força resultante. Então, a força resultante tem esses vetores, ok? Ou seja, eu passo a ter a seguinte situação. Eu tenho, por exemplo, representando isso no diagrama de corpo livre, mais claramente, da seguinte forma, tá? Eu tenho que, aqui o eixo y, então o eixo x, eu tenho que, em x, tá? Em x, no meu vetor resultante, eu vou ter, no sentido negativo dele, né, vou ter um vetor, tá, nesse sentido. Esse vetor vai ter o módulo de 8,1 newton, ok? Sentido negativo, já coloquei no sentido, não necessita colocar aqui o menos, beleza? Bom, e eu vou ter um outro vetor no sentido positivo de y, tá? Valendo 3. Então, eu tenho, no sentido positivo de y, um vetor que vale 3, ok? E temos, né, lógico, que o meu vetor resultante ele vai ficar entre esses dois, beleza? Só que eu ainda não sei valores para ele, não é isso? Ainda não sabemos valores para o nosso vetor resultante. Então, nós temos nosso vetor resultante será esse, tá? Entre esses dois vetores, mas ainda não sabemos o valor dele, beleza? Mas então nós temos no exercício A, tá? Então, nós temos que no exercício A, os vetores da força resultante são, então, força resultante, tá? Temos os vetores menos 8,1 em y, em x, tá? No eixo x, mais 3 no eixo, ou 3 newton, no eixo y, ok? Então, aqui eu já tenho a solução do exercício A, beleza? Pessoal, não por acaso eu desenhei, né, esse novo diagrama. Por quê? Eu preciso agora descobrir quanto vale o vetor resultante. Olha que interessante. Se eu vier aqui projetar, tá? Igual eu projetei no primeiro exercício, tá? Meu vetor resultante, na verdade, né, como nós achamos os vetores, né, já decompostos, né, as componentes horizontais e verticais, se eu projeto elas, no ponto de interseção delas, eu tenho para onde vai o meu vetor, ok? Bom, se eu desenhar aqui dessa forma, fazer a projeção, eu formo aqui,
um triângulo retângulo. Não é isso? Onde eu tenho um cateto valendo 8,1 e esse cateto aqui valendo 3. Porque a projeção dela, né, tem a mesma altura, né, e tem o mesmo valor desse lado. Então, eu tenho que 3 desse lado também. Ok? Então, eu tenho 3 newtons representando esse cateto de cá. Para eu saber o valor, né, da minha força resultante, tá, que é o que pede a letra B, para eu saber o valor da minha força resultante, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras, onde eu tenho a hipotenusa e tenho os dois catetos. Então, eu posso falar que a minha hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, eu tenho 8,1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que são meus dois catetos. Ok? Já que eu quero achar o valor da força resultante, eu tenho que a força resultante vai ser igual a 8,1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Nós tínhamos uma potência de um lado, vamos passar para o outro lado como raiz. Ok? Passamos como raiz, nós temos que a nossa força resultante será igual a 8,63 newton. Ok? Então, nós temos aqui a resposta da letra B, que pergunta para a gente quanto que vale a força resultante, né, proveniente das forças que nós encontramos, né, da decomposição da força resultante que nós encontramos anteriormente na letra A. Então, nós temos aqui as componentes, né, conforme pedido, e quanto vale a força resultante. Então, aqui nós terminamos nosso exercício. Tá? Uma curiosidade aqui, se você quiser saber quanto vale, por exemplo, esse ângulo aqui com a horizontal, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, é bem simples também, tratando desse triângulo retângulo. Tá? Eu tenho na frente dele o cateto oposto e tenho adjacente a ele o meu cateto adjacente. Então, eu posso facilmente também descobrir esse ângulo. Por quê? Se eu tenho os dois catetos, a relação trigonométrica para isso é a tangente, concordam? Então, tangente de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto a ele, que é 3, sobre o cateto adjacente, que vale 8,1. Se eu quero achar o ângulo, eu tenho que ângulo, né, no caso do alfa, é igual a arc tangente de 3 sobre 8,1. Beleza? Bom, sendo assim, nós temos que o nosso ângulo, né, ou seja, do nosso vetor resultante, o ângulo que ele faz com a horizontal vale 20,32 graus. Beleza? Então, esse foi mais a título de curiosidade. Tá? É lógico que o exercício não pede, mas se pedir, vocês já sabem como fazem. Beleza? Então, nós temos aqui nós temos um vetor resultante, tá? Com um módulo de 8,63 newton, tá? Partindo para o segundo quadrante do meu diagrama, a um sentido de 20,32 graus com a horizontal. Ok? Bom, pessoal, esse foi o exercício de hoje. Tá? Mais dúvidas, pode entrar em contato conosco. Tá? Será um prazer atender vocês. Espero vocês no próximo exercício. Muito obrigado e até a próxima.